Vamos começar mais uma resenha de mercado. Hoje, quarta-feira, dia 22 de novembro, às 18 horas, e véspera de Thanksgiving Day, né? Dia de ações de graça nos Estados Unidos. E já vamos começar então dessa forma, né, César? Como que tá os Estados Unidos? O que tem acontecido essa última semana por lá? Bom, Vitor, então, semana de ação de graça nos Estados Unidos costuma ser uma semana bem sem gracinha, né? Chama ação de graças, mas é uma semana sem graça para nós aqui do mercado, porque eles geralmente é uma semana bem parada, desculpa, é uma semana muito parada. A gente não teve grandes gatilhos assim da semana passada para cá. De uma forma geral, o mercado seguiu mais ou menos a tendência que vinha tendo, né? Teve alguma, é, meu Deus, perdi a palavra, divulgação, cara, alguma divulgação de dados, mas que não mexeram no mercado, eles ficam bem mais quietinhos essa semana, então acho que semana que vem vai ser uma semana mais movimentada lá, né? É um feriado lá nos Estados Unidos que eles gostam de comemorar em família, muitas pessoas viajam, tem menos trabalho e tudo. É uma semana mais tranquila e a gente sente bastante aqui no mercado, né, com a questão do fluxo internacional também, aqui na Bolsa, acaba fazendo um pouco de diferença aqui no Bovespa, né? A única coisa ali que acho que fez um pouco de preço essa semana lá foi que esses resultados, esses dados que eles têm falado, não apenas dos dados, mas a sinalização dos dirigentes dos bancos centrais americanos, é de que as coisas estão melhorando, né? Então, Isso. ainda não tem se falado sobre uma queda da taxa de juros, mas a manutenção já é mais provável. Então, só de não estar aumentando e já estamos começando a ver uma possível queda no futuro, né? Tem se falado ali muito ali para o segundo trimestre, né? Já começa alguma queda. Só isso já traz um pouco de alívio e tira a pressão, não só do mercado americano, mas do mundo inteiro, né? É o que a gente vinha falando nas últimas reuniões, né, nas nossas últimas resenhas, que a situação lá, principalmente com os últimos dados que saíram, né, de inflação tendendo ali para a meta e mesmo com a questão do déficit deles ainda estando bem alto, os indicadores mostravam isso e a comunicação do Fed estava sendo seguida, né? E as coisas estavam meio que convergindo para o que eles estavam dizendo e a expectativa é essa, né? A manutenção da taxa por mais um tempinho e vida que segue, né? A gente está olhando próximo aí, até o final do ano vai sair mais alguns dados importantes, mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai chegando em ritmo de fim de ano para todo mundo, né? Aqui no Brasil a gente tem mais uma definição de taxa de juros, que também a princípio não deve surpreender, apesar das notícias que a gente teve aí, principalmente hoje a respeito do déficit, que a gente vai falar mais para frente aí. Legal. E falando também um pouco de inflação, sobre demanda, a gente está vendo que a China agora começou a voltar a produzir, então tem surgido mais demanda pelo aço, né, pelo minério de ferro, né, consequentemente pelo o aço e consequentemente pelo minério de ferro. Então isso tem feito com que o preço do minério de ferro tem subido bastante, né? Era esperado há um tempo atrás ali que ia cair bastante e teve uma reviravolta. A gente está vendo isso subir bastante e com bastante aumento de demanda, né? O que aconteceu aí? Então, a China soltou uns dados aí que vieram mais positivos, né, do PIB deles. Teve demonstrou ali, né, nesses dados demonstraram que a China está com um leve aumento de demanda aí para o minério, que talvez não fosse tão esperado assim, né, para um final de ano, que a China, apesar, né, é o que a gente sempre fala, né, a China deve crescer pouco, mas vai crescer mais de 4 quase 5%. Mas eles estão com um problema grande lá no setor imobiliário, eles estão com alguns problemas de impulsionar mesmo a economia, né? Passaram por um período de fechamento da economia forte lá com o Covid, né? Um lockdown bem severo, e a expectativa era que a economia deles voltasse, né? A gente nunca... É difícil falar da China, né? Porque eles têm um pouco de eles gostam de fechar um pouco as informações para o resto do mundo, mas os dados que foram divulgados foram esses e pressionou o minério, né? A gente viu aqui
essa semana na Bolsa, por exemplo, na nossa Bolsa, né, a gente que tem mineradora aqui, tem siderúrgica, e tem o mercado chinês, é um mercado gigante aqui para esse setor. E a gente sentiu que tinha muita ação grande, né, principalmente ali as maiores ali, que sofreram um pouco, e a Vale deu uma disparada, né, ela conseguiu sair ali ela tem uns 2, 3 anos que ela está num range ali de 90 e tantos, aí cai para 60, volta para 90 e tantos, volta para 60, e ela, há pouco tempo atrás, ela estava 60 e poucos, e agora já passou de 75, se eu não me engano, né? Então ela deu uma puxada boa ali no preço da ação dela, muito por conta dessa alta do preço do minério lá por demanda da China. Legal. Desculpa, tem mais uma conclusão? Não, é isso. É um Legal. movimento aparentemente curto, mas né, é otimista, então a gente gosta de dar notícia boa também. Economia não é só notícia ruim. Ótimo. E também, né, aproveitando falando ainda de internacional, nossos irmãos. A gente teve uma vitória ali do Milei, né, que era em partes bem esperado, né, mas é, acho que o primeiro turno tinha dado uma surpresa. Ele colocou o Massa de novo em, ainda em visibilidade, todo mundo achava que era uma coisa, poderia ser outra, mas no final dos contos concretizou o que era esperado, amplamente esperado desde o início, né, uma vitória bem majoritária do Milei, né, ele que é um libertário, né, era a oposição do governo até agora, mas o que isso deve mudar ali para a Argentina, como que isso afeta aqui a nós brasileiros? Bom, a vitória do Milei não surpreendeu, porque ele vinha bem nas pesquisas, e a gente acompanha aqui algumas pesquisas, até de institutos que fazem pesquisa aqui no Brasil também, e tem acertado bastante, que é o Instituto Atlas, e eles estavam dando a vitória do Milei por mais de 5 pontos, e foi isso que aconteceu, né? Foi bem mais do que isso, inclusive. É muito difícil você ter um ministro da Economia candidato a presidente que está entregando uma inflação de 140%, né? Eu acho que isso não tem... É muito difícil o cara conseguir se reeleger dessa forma, né? A inflação é um negócio que bate direto no bolso do consumidor. O Milei soube aproveitar, né, esse espaço aí com ideias aparentemente bem diferentes, né? Ele se diz um libertário, né, que é bem diferente de liberal. Ele é um cara... o que a gente vê é que é o primeiro governo libertário do mundo, né? Assim, não existe ninguém que se falava libertário que assumiu um país, pelo menos um país tão grande quanto a Argentina e tão importante no mundo como a Argentina. Então, assim, não É um tem com o que laboratório. comparar. É uma incógnita. A gente não tem como comparar com nada que a gente já viu. Pode ser uma experiência interessante de se observar, porque ele tem umas ideias bem diferentes, né? Ele durante a campanha, ele falou, por exemplo, muito em dolarização da economia, o que a gente comentou aqui, quando teve o primeiro turno, a gente comentou que podia ser uma coisa meio sonhática a princípio de se fazer, né? Porque a Argentina está com as reservas de dólar muito baixas, né? Como você vai fazer uma dolarização tendo pouco dólar, né, em caixa? Fica meio difícil dele conseguir isso, mas ele tem muito projeto de privatização, né? A YPF, que a gente comentou também, que é a petrolífera lá da Argentina, foi privatizada nos anos 90, aí a Cristina Kirchner, quando foi presidente, ela reestatizou a YPF, e agora ele está falando de vender de novo para o mercado, que me parece ser um bom sinal em relação à questão de economia e tal. A Argentina tem um problema sério, cara, de subsídio para pessoa física mesmo, tanto de eletricidade, combustíveis e tal. Então o governo assume um pedaço muito grande dessa fatura, e isso traz um déficit, né, para o governo argentino, né, para o tesouro argentino muito grande, que tem que ficar emitindo moeda para manter esse direito aí, né, esse subsídio que as pessoas têm por lá. A princípio, o Milei está dizendo que vai acabar com isso gradualmente, e já avisou que em 2 anos essa inflação não vai cair para níveis né, sustentáveis ou níveis aceitáveis. Assim. Ele deve ir aos poucos acabando com esses subsídios, vai aumentar o preço da conta de luz, da gasolina, de todos essas utilities, né, tudo que a gente usa aí que é meio concessão do governo, deve aumentar para eles, e então a inflação, isso, né, impacta
a princípio, no índice inflacionário, mas com o tempo tende a ir diminuindo e tal. Quer fazer uma coisa mais racional, né? As pessoas que usam mais pagam mais, que usam menos pagam menos, enfim. E ele tem a bancada dele ficou em terceira, foi a terceira maior, né? A bancada no Congresso ficou entre as três primeiras, é a terceira maior. Só que ele foi eleito numa chapa com a Patrícia Bullrich, né, que ela é braço direito ali do Macri, né, que já foi o presidente da Argentina e não foi reeleito. Esses são dois liberais mesmo, no conceito que a gente conhece aqui, mais tradicional. E a bancada do partido deles com o do partido do Milei tem maioria. Não chega a ter maioria, mas é a maior bancada. E se ele souber conduzir isso, né, bem, ele pode conseguir as aprovações que ele precisa e tal. Então, ele vai ter um trabalho inacreditável, né? Acho que em 4 anos, dificilmente a Argentina vai estar num lugar melhor, mas a gente espera aqui, né, mesmo com essa... mesmo com a situação que está, a gente espera que eles melhorem, né? Assim, eu estive recentemente lá e a situação é triste, né? Tem muita gente na rua, a gente vê que as pessoas seguram o consumo e tal, apesar de, em Buenos Aires mesmo, você não sentir tanto isso, a gente sabe que no resto do país o negócio não está fácil. E ele tem uma questão grande aqui, né, que é a principal, pelo qual a gente tem que se preocupar bastante, que é a relação Brasil-Estados Unidos, né? Desculpa, a relação Brasil-Argentina, que a gente importa muita coisa da Argentina e a gente exporta muita coisa para a Argentina. A gente tem uma relação comercial muito grande, muito por causa do Mercosul, mas a nossa frota de carros praticamente tem um percentual muito grande é feito na Argentina. A gente tem relação agro, tudo que é um parceiro comercial muito forte, até por uma questão de localidade, né? O fato de até ter por a uma questão, e importante. tradicionalmente, né, faz fronteira, a gente tem fronteira com os caras, né? Então não tem, a gente não pode cortar relações, e ele tem uma agenda ali diz, né, ter uma agenda ali política muito radical nesse sentido, né? Diz que não quer conversar com comunista, com socialista, com partidos de esquerdas que ele considera mais radicais e tal. Só que os dois maiores parceiros comerciais dele são a China e o Brasil, né? Que teoricamente se enquadrariam nessa definição dele. Então ele vai ter que arrumar um jeito ali de enquadrar isso, vai ter que fazer com algumas concessões e tudo, porque não tem como ele abrir mão desses dois mercados, principalmente um país que precisa de dólar, né? Precisa de reserva internacional, precisa segurar ali a desvalorização da moeda, né? A desvalorização da moeda, quando entra nesse ritmo que nem o peso argentino entrou, prejudica demais a população, as coisas ficam muito caras, ninguém consegue fazer direito, né? As trocas ficam prejudicadas, a previsão financeira fica prejudicada. Imagina você fazer um planejamento financeiro de uma empresa ou mesmo de um financiamento pessoal, tendo desvalorização cambial alta e inflação de 140%, cara. Não tem planilha ali, eu acho que o Excel nem tem ali as células possíveis, né? Vai ficar uma brincadeira, mas fica muito complicado. A gente viveu isso aqui no Brasil há uns 30 anos e a gente sabe que é dureza, assim, não, a gente perde muito, é um custo muito alto para o país manter esses dois índices controlados. O que eu ouvi aqui do Milei falando a respeito dessa conversa com esses outros países que ele julga comunista, é que não significa que não terá negócio. Ele não quer ter relação de sentar para conversar com eles, mas até por ser libertário, a conversa dele é que deixa rolar. Se tiver negócio, as empresas vão fazer negócio entre elas e o governo não precisa se meter tanto. Então vamos ver como isso vai acontecer. Mas eu até estou com alguns dados aqui interessantes sobre o Alberto Fernandes, né, que era o ex-presidente, como que ele pegou a Argentina e como ele entregou agora para o Milei. Então a gente fala aqui de uma dívida de 35 bilhões no início e terminou com uma dívida de 447 bilhões de dólares. Então é um negócio cavalar. Quando a gente olha aqui o risco país de 767, ele entregou com 2.400 pontos de risco país, né? Ou seja, é uma taxa muito relevante, né? Uma inflação de praticamente 34%, devolvendo com 140%. Taxa de juros de 45% para 133%. A questão do dólar que você falou, né, que ele pegou, era 38 pesos por dólar, hoje é 358. Né? E a pobreza, que também era medida ali em quase 10%,
hoje ela é de cerca de 40%. Então, realmente, assim, o país passou por um momento muito delicado, obviamente também teve Covid no meio, teve pandemia, teve muitos problemas, fatores externos ali, mas, de fato, a Argentina passou por bons bocados aí, a gente espera que Milei traga aí boas soluções ali para tirar o país dessa E situação. um complemento que a gente gosta de fazer, né, é que, cara, controle de inflação e controle fiscal não deveria ser uma política de direita ou de esquerda. Os dois lados deveriam perseguir isso, porque é um absurdo você jogar esse ônus, né, na população e isso ser defensável por qualquer um dos lados, né? Assim, ser fiscalmente responsável e cuidar do dinheiro que é do povo, né? Não é do governo. O dinheiro não é o dinheiro é das pessoas, né? E desvalorizar esse dinheiro, você fazer isso na vida das pessoas que trabalham, que têm família, que tem que viver a vida, isso é um absurdo. Né? Não tem outra palavra, né? Não tem ideologia que justifique isso, né? É um erro, ponto. Se ele conseguir controlar isso, já vai ser uma grande vitória para o país inteiro, assim, né? Não é nem questão libertária, nem nada. Aqui no Brasil, a gente, quando conseguiu controlar a inflação, estamos aí com 30 anos de uma moeda que era uma coisa que a gente não tinha no país há sei lá quanto tempo, né? A mesma moeda, apesar de ter bastante inflação ainda e tal, a gente conseguiu se organizar, né? Isso gerou muitos frutos para o país, né? A gente conseguiu fazer uma dezena de programas sociais, conseguiu tirar a gente da pobreza, vários governos foram passando, a moeda se manteve a mesma, a inflação pode ter ido um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, mas a gente não perdeu o controle, né? Assim, e espero que a gente continue nesse caminho. Com certeza. E falando também sobre soja, né? Soja e milho, que a Argentina também é um grande produtor, né? Que é interessante. O Brasil é hoje um dos principais produtores dessas duas commodities, mas teve a quebra de safra aí, né? O que aconteceu aí? Então, a gente, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente passou umas 2 semanas aí vivendo um calor muito acima acho que sempre acima de 30 e muitas vezes acima de 35 graus, né? A nossa região, que é a maior produtora de grãos no país, que é o Centro-Oeste, também passou por uma onda de calor muito grande. Foi um ano que choveu menos, foi um ano que fez, na média, muito mais calor. E isso prejudicou demais as plantações, né? E o agro sofreu. A Argentina já está com uma quebra de safra de soja prevista em 46%. O Brasil, eu não achei dados ainda sobre alguma previsão, alguma coisa, mas as notícias não são boas, né? A Argentina teve uma pequena quebra também em 2020 para 2023, que a gente conseguiu sanar ali, o Brasil foi bem nesse sentido, mas para a safra de 2023 e 2024 a gente o pessoal está preocupado, né? O pessoal do agro está bem preocupado, tem muita soja que foi plantada e não choveu quando deveria chover, que foi nesse período agora de outubro, novembro, que é quando se espera as primeiras chuvas, choveu muito abaixo do previsto e o calor foi demais, né? Então, a probabilidade de ter um certo problema aí é grande. O Brasil geralmente não, o Brasil tem bastante estoque, né? Tem silos e tal, mas não é o suficiente para cobrir o que pode ter de quebra aí. A demanda chinesa, né? O Brasil exporta muita soja, né? É soja e milho principalmente, né? Mas a gente somos grandes exportadores dessas duas commodities, principalmente para a China, né? Que tem uma demanda absurda de soja, né? Os caras sei lá, o azeite dos caras é molho de soja, né? Eles comem muita soja, tem soja na composição, muito milho também, que é a base para um monte de produtos industrializados. O Brasil é um dos maiores produtores, maior exportador de soja do mundo e a gente pode ter um certo problema aí ano que vem por conta dessa onda de calor. Né, assim, a gente ainda vai falar mais um pouquinho do déficit aí que apareceu, mas o que significa isso para os investimentos, né? Cara, o mundo já está passando por um período de inflação mais alta do que o normal, ele está acima da média. Uma quebra ali na safra do Brasil e da Argentina, que são grandes produtores, aliado com a guerra na Rússia, na guerra da Rússia com a Ucrânia, na Ucrânia, que também é um grande produtor de grãos e, obviamente, teve que diminuir a produção, né?
isso pode ser um choque inflacionário, né, de alimentos aí que pode prejudicar o ano que vem bastante, né? Assim, a gente tem que ficar de olho, acompanhar bem de perto, porque é alimentação, né? É um item que não dá para cortar Essencial. fácil, né? É essencial e ele pode impactar bastante na inflação e dependendo dos movimentos que a gente pode ter aí em relação até à guerra do Israel e Hamas, né? Por mais que ainda não tenha afetado o petróleo, se o petróleo entrar numa espiral de alta, né, aliada com essa falta de alimentos, pode ser que a gente tenha algum problema de inflação aí no ano que vem. Legal. Mais alguma coisa sobre o Brasil que a gente não comentou Então, também? o Brasil saiu agora de tarde aí um dado ruim, que o nosso déficit primário esperado ia ser por volta de 1%. O Haddad já tinha noticiado que esperava que ficasse ali em 1,3%, mas o dado que saiu agora já coloca o déficit em 1,7%, né? Quase 2%, sendo que a LDO, né, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, permite um déficit de até 2%. Então, a gente estaria chegando quase no teto, e o Haddad tinha dito lá atrás que era impossível chegar nesse número, que ia ser um desastre se chegasse. E a gente está quase lá, assim. Sorte que tem pouco tempo ainda para o ano acabar, mas foi uma notícia ruim, né? Muita gente, principalmente para o ano que vem, né? O primeiro ano de governo, o governo tem que executar um orçamento que foi feito no ano anterior, não foi feito por ele, né? Teoricamente, o ano que vem ele vai fazer o primeiro mandato com o que ele determinou na LDO desse ano. O mercado falava muito em ter déficit zero, teve uma discussão que o Lula disse que não precisava ter déficit zero, depois o Haddad disse que precisava, aí ficou esse disse e não disse, acabou que o mercado não está considerando esse valor como real. E eu acredito que depois desse dado que saiu agora de tarde, essa perspectiva tenha ficado um pouco mais longe mesmo, que é uma notícia ruim, preocupante. Quer dizer que a gente está gastando muito e está arrecadando pouco, né, em linhas gerais. Apesar disso, ainda a gente vê que a bolsa segue ainda forte. A gente já está com quase 12% ali de alta, né, no mês. Teve um rally muito forte. Agora começou a estabilizar novamente, mas teve uma alta significante que continua ali em alta, né? Continua ainda em tendência de alta. E quando a gente olha também para a curva de juros futuros também caindo, né? Então a gente tem um recorde na bolsa e a curva de juros caindo, junto também com o dólar também que teve uma queda recente, né? Então Isso. o exterior ainda está fazendo muito preço aqui ainda no Brasil e a tendência segue essa, né? Então, enquanto o mercado exterior, os Estados Unidos principalmente, estiver com essas melhoras, com essas expectativas de derrubar a taxa de juros, isso volta a favorecer os investidores globais buscando alternativas de risco e isso faz com que voltem recursos aqui para o Brasil, que deve continuar impulsionando ainda a nossa bolsa. Certo? Mais alguma Certo. notícia sobre isso? Não, não é a continuação de uma tendência que a gente tem visto, que veio, né, dos Estados Unidos, essa notícia, como você disse, e que está sendo benéfica para a nossa bolsa, né, porque a gente fala assim, a bolsa está barata de comprar, subiu bastante, tal, tem ativos baratos, tem ativos caros, tem ativos muito caros. Então a gente está num momento ali que não é, né, não é um bull market, não é um bear market, é um mercado que sobe, que desce, mas tem ação caindo muito, tem ação subindo muito. É um momento de entrada, mas com consciência, com tranquilidade. Ainda a gente não está num momento assim de soltar a boiada, assim, né, como a gente fala. Tem que fazer isso tudo controlado. A gente tem ativos muito interessantes na bolsa, ativos muito interessantes nos fundos imobiliários, mas não esse que o César falou agora de não ser um bull market, não quer dizer que todos os ativos vão se valorizar. Tem ativos de qualidade, estão com tendência de subir, e tem muita oportunidade na bolsa, mas fazer sempre com uma estratégia e com um controle de riscos. Isso é fundamental. E por outro lado, né, mesmo que quem gosta de ter exposição à renda variável, a gente sempre recomenda também ter uma casa ali que
feita em cima da rocha ali para te dar bastante segurança, né? E o Brasil é muito bom, né? Um dos países do mundo que tem muita oferta de ativos que são indexados à inflação, né? A gente sofre com isso há muitos anos, o mercado financeiro desenvolveu essa solução, é bem disseminado, né? A gente tem desde CDBs, LCAs, LCIs, são as emissões bancárias, até o crédito privado e o próprio título do governo também, que a gente tem vários vencimentos que são IPCA mais alguma coisa, que servem como uma proteção ali para a questão da perda do valor de compra da própria moeda, né? Então eles vão acompanhando o IPCA, pagam uns juros a mais, e num momento de estresse ou de problema na bolsa, mesmo que seja, né? Obviamente, bolsa é um produto aí para o longo prazo, mas nesse caminho do longo prazo, os ativos que são indexados ao IPCA costumam, né, costumam performar muito bem, eles são ativos que têm uma volatilidade mais baixa, a maioria tem mercado secundário em caso de alguma valorização importante, que a gente consegue fazer essa como se fosse uma proteção da carteira. Hoje a gente tem muito ativo que está pagando ali na casa de IPCA mais 5,5, 6, isso com um altíssimo grau de qualidade. E tem, para quem quiser correr um pouco mais de risco, ainda acha outros ativos ali pagando IPCA mais 8, IPCA mais 9, IPCA mais 10. Só que, novamente, isso tem um risco ali que é importante você saber controlar. E mesmo independente da situação ali, se a taxa de juros vai subir, vai cair, se a inflação está subindo ou está caindo, um ativo que paga ali IPCA mais 6, mais 7, no longo prazo ele é um ativo muito interessante. Então, é importante ter uma análise bem feita sobre quais são esses ativos, porque sobre o mercado isso faz bastante sentido para todas as carteiras, né? Seja aquela pessoa mais conservadora ou aquela pessoa mais arrojada, mas é importante ali você ter sempre uma participação de ativos pós-fixados, pré-fixados, renda variável e ativos de inflação que vão compor ali uma parte de renda fixa mais segura ali para sua carteira. E o momento tem se mostrado muito interessante para ter uma exposição para quem ainda não tem ou quem já tem. Conseguir consolidar, obviamente, né? Não vale reforçar de novo. Seja feito isso com bastante análise, com bastante estudo, mas há muita oportunidade também no mercado de renda variável, principalmente em ações e fundos imobiliários. Então, para quem não tem ainda uma assessoria, quem ainda não sabe o que comprar, não sabe como sair da poupança, como deixar os seus ativos ali que estavam todos num CDB ou naquela conta que fica rendendo automático. Então, existem muitas alternativas para compor um portfólio, uma carteira que busca uma rentabilidade interessante, mas com uma gestão de risco que consiga controlar essa volatilidade da sua carteira. Então, para quem ainda não tem esse assessor, essa assessoria que vai te ajudar nisso, fala aqui com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de poder te ajudar. Tá certo, César? Tá Faltou certo. alguma coisa? Acho que não, cara. Essa semana não deu tempo de fazer a nossa curiosidade do mercado, mas semana que vem a gente faz uma sem falta. Com certeza. A gente já teve feriado na segunda-feira, né, para aqui para o Brasil, mas a bolsa ainda funcionou, mas isso já tirou um pouco da liquidez do mercado. Amanhã, tirando a liquidez do mercado internacional, com o Thanksgiving Day, como o César bem trouxe. Então, semana um pouquinho mais parada, mas semana que vem estamos aí com tudo e com a dica cultural aí do César Casolari. Então, valeu, César, mais uma vez pelo bate-papo. Semana que vem estamos de volta. Valeu, professor. Grande abraço. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Com certeza. Um abraço. Quem não está também seguindo, siga aqui a minha página, professor Victor Marques, e também do César, @César Casolari. Um abraço a todos. Até mais. Abraço.